Muito boa noite a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso abençoado. Mais uma vez começando a nossa aula. Hoje a gente vai fazer uma revisão, começar, né? Nossa aula de hoje é uma revisão do primeiro módulo. A gente já encerrou o primeiro módulo em termos de conteúdo passado, né? Então a gente vai começar uma revisão agora e provavelmente não vai dar tempo de a gente revisar tudo. A gente vai terminar na próxima aula. Oi, Isis, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente vai começar. Essas aulas de revisão é um momento bacana para tirar dúvida mesmo, sabe? Para conversar, eu vou dando uma passada, né, num resumão do primeiro módulo, e conforme a gente vai conversando, é hora da gente bater papo. Olá, boa noite. É hora da gente bater papo, da gente tirar dúvida, de perguntar, tá? Agora é a hora de perguntar, tá bom? Boa noite, velho. Boa noite, Túlio. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Cadê a Glaucia? Tá aqui, ó. Tá doente. Ah, meu Deus. Melhoras. Você grava, Tá bom. Tudo bem? Vamos lá, então, pessoal. Vamos fazer nossa irradiação, para que a gente possa começar. Convido você a trazer o pensamento. Você ia perguntar, Ribeiro, antes de fazer a radiação? Você levantou a mão? Não, tem um dia que você não vai ter aula. Você vai Semana que vem não vai ter aula. Semana que vem, por motivo de trabalho, eu não vou conseguir vir dar aula. Então, vocês estão de folga. Tá? É bom que dá para estudar mais um pouquinho para a prova. No 23, próxima terça, a gente não vai ter aula, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos nos preparar. Vamos trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche o seu peito de ar e solte. Respire. A partir de agora, busque relaxar o seu corpo. Desde os seus pés até chegar na sua cabeça. Relaxe cada parte do seu corpo. Relaxa os pés, vai subindo pelas pernas esse relaxamento. Enche o seu peito de ar e solta. Relaxe o seu quadril, abdômen. Relaxe o peito. Toda a extensão da sua coluna. Relaxa os ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços. Até chegar nas suas mãos. Respire. Relaxe seu pescoço. Relaxe sua nuca. Toda a extensão do seu rosto, olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E assim, com seu corpo mais relaxado, sua mente fica mais serena, mais tranquila e mais voltada para o momento presente, para o já, para o agora. E isso te permite entrar em contato com a sua própria essência, com o seu eu interior. Eu te convido então a agradecer por mais uma semana que se inicia, mais um dia abençoado de oportunidades. Mesmo que nesse dia tenha acontecido coisas que você não esperava que acontecesse. E se foi desagradável para você, se você analisar com calma, vai perceber que teve um aprendizado aí.
Portanto, agradeça. Agradeça do fundo do seu coração por mais esse dia. Agradeça por tudo que você tem, por todas as oportunidades que Deus te dá todos os dias. Por exemplo, de conviver com as pessoas que você ama, que lhe são caras. E usando a gratidão agora, você entra em contato com a sua essência, visualizando aquela chama interior. Aquele ponto de luz que você tem dentro de você, no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma. E com o combustível da gratidão, com uma dosezinha de amor, você vai expandindo essa luz agora. Faça com que essa luz vá crescendo, expandindo, evoluindo, se envolvendo, até que ela envolva todo o seu corpo. Você se autoilumina agora. Com o combustível da gratidão e do amor, você se autoilumina, se reequilibrando, se conectando com sua essência e o momento presente. Mas você continua alimentando essa luz com a gratidão. Então você começa a expandir além do seu corpo, do seu sistema, envolvendo todo o ambiente, irradiando em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Irradie agora. Irradie intensamente. Isso. Expanda a sua luz. Respire. E em forma de gratidão, vamos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez. Comece a tomar consciência novamente do seu corpo, seus membros, pernas e braços. Você respira e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Vamos então começar a nossa aula abençoada, fazer a nossa revisão do módulo 1, começando lá da primeira aula, passando por todo o módulo 1. Momento de trocarmos ideias, tirarmos dúvidas, questões. A gente começou lá na introdução, né, falando da questão das noções básicas sobre o espiritismo, né? Onde a gente, através de Kardec, a gente entendeu como que surgiu o espiritismo no mundo, né? Tudo começou com aqueles movimentos de mesas que se mexiam nas reuniões da sociedade parisiense e alguns fenômenos físicos que já vinham acontecendo no mundo, tá? Os fenômenos físicos aconteciam e chegou um ponto que, em Paris, as mesas começaram a mexer. E aí virou um point, virou uma moda, virou um happy hour da época, né? As pessoas se reuniam para assistir esse fenômeno. E professor Rivaio, né, que é o nome verdadeiro de Allan Kardec, ficou sabendo desses fenômenos, foi convidado por um amigo para poder ir visitar e presenciar os fenômenos. Ele muito resistente, porque ele era um cientista, pedagogo, discípulo de Pestalozzi. E ele, como um cientista que era, ele não estava levando isso muito a sério. Até que ele foi convencido pelo amigo a visitar um desses fenômenos. E quando ele viu aquilo, ele ficou muito intrigado. Porque, como cientista, como pesquisador nato, ele percebeu que não havia ali
nenhum truque. Porque a primeira coisa que veio na mente foi, vou descobrir que truque é esse, né? E ele viu que não tinha truque. Então ele ficou muito intrigado com aquilo, e a partir desse momento ele começou, então, a fazer uma pesquisa para entender aquilo. Como pesquisador, como cientista que era, ele teve um raciocínio que foi a base lógica, que deu o start em toda a questão do espiritismo. O raciocínio lógico de que aquilo era um efeito. E todo efeito tem uma causa. E se todo efeito tem uma causa, ele precisava descobrir qual era a causa daquilo. Então, através de um método científico de pesquisa, ele acabou descobrindo, através de sucessivas sessões, sucessivas comunicações com esses fenômenos, porque ele detectou que esses fenômenos eram fenômenos inteligentes. Por quê? As mesas se movimentavam e respondiam perguntas que eram pré-determinadas, né? De antemão, pré-determinadas. Por exemplo, vamos fazer, estou dando um exemplo hipotético aqui. Vamos fazer uma pergunta. Se você rodar para um lado é sim, se você rodar para o outro é não. Ou se bater o pé no chão se bater uma batida é sim, 2 batidas é não. Enfim, pré-determinava ali um sistema de respostas e as mesas respondiam perguntas. Então, no raciocínio lógico de Kardec, o que ele pensou? Se esse efeito é inteligente, por quê? Por que é inteligente? Porque consegue responder perguntas. Se o efeito é inteligente, a causa dele também é inteligente. E aí, desenvolvendo esse esquema de comunicação, que ele foi sendo cada vez mais elaborado, foi se fazendo perguntas até que, então, nas respostas que ele foi recebendo das mesas, entre aspas, ele percebeu que eram pessoas que já haviam morrido, pessoas desencarnadas, né? Na época não existia esse termo, encarnado, desencarnado. Então eram pessoas que já haviam vivido, que já haviam morrido e que estavam ali para comprovar sua existência, na qual ele chamou de espíritos. Quem deu esse nome foi o próprio Kardec, né? Então, pode falar, Henrique. Por que demorou tanto, assim? Foi em torno de 1800 e pouco. 1857, o Livro dos Espíritos. Porque já existem religiões há tantos mil anos, e pessoas já existiam também há tantos mil anos, que viraram Espírito Santo. Por que começaram a manifestação só mais recente agora? Porque precisava que a humanidade estivesse pronta, preparada para entender. Até o momento, a humanidade ainda não estava pronta. Ainda existia muito misticismo, se levava muito para o místico, né? Independente de religião, se levava muito para o fantasioso, para o supersticioso, para o místico. Porque a mediunidade sempre existiu. Desde que o homem é homem, existe mediunidade, porque a mediunidade é recurso humano. E sempre houveram culturas que conviviam com a mediunidade. E algumas até aceitavam a mediunidade, não com esse nome, tá? Porque quem deu esse nome foi Kardec também. Da mesma forma que Jesus. Por que Jesus veio somente quando ele veio? A humanidade já tinha milhares e milhares de anos de existência. Por que Jesus veio naquela época? Porque era a época que a humanidade estava preparada para recebê-lo. E não estava nem estava tanto assim, né? Então, era o momento, entendeu? E ele falou, né? E ele falou, quando ele veio, ele falou, enviarei a vós o Espírito da Verdade, que trará mais respostas. Entendeu? Então, era o momento que a gente estava mais preparado para entender a existência do que não é visto materialmente. No Novo Testamento. No Velho Testamento, era feito de uma maneira assim que causasse temor para a população. No Novo Testamento, Jesus já vem com amor, mostrando como é. No Velho Testamento, tanto é que você vê o que aconteceu com o Egito, o temor que tinha se você fizesse imagem, uma série de coisas. Então, eu acho que Deus fez
tão certo, agora que de tempos em tempos se prepara o povo para aquilo, depois de preparado, ela vem o amor, e eu acho que a terceira revelação foi agora o Espiritismo. Sim, Né? isso. Só que é aquilo que você falou, ninguém ia estar preparado. Se fizesse um negócio desse de uma heresia, já queimavam gente lá atrás, imagine. Exatamente. E daqui para frente deve ter alguma coisa que vai ser estrondosa, que a gente ainda não... Com certeza. Virão muitas coisas ainda aí para nós ainda. Né? Até o próprio Evangelho fala que haverá um tempo em que ciência e religião serão uma coisa só. Ciência e religião serão uma coisa só. Quando a ciência parar de querer buscar respostas na matéria e ela começar a entender, aceitar o que está fora da matéria, que já está começando, né? Muita matéria sobre isso. E aí a ciência vai começar a entender Deus. Nesse momento, ciência e religião vão ser uma coisa só. Porque Deus, o plano espiritual, vai deixar de ser uma coisa que alguns acreditam e outros não. Que alguns têm acesso e outros não. Vai ser fato. Por exemplo, o mundo ser redondo e girar em torno do Sol. Hoje é fato para a ciência. Mas teve uma época que a ciência não reconhecia isso. Teve gente que foi morto por pensar que não era assim. Que o mundo não era plano. A ciência acreditava que o mundo era plano. Né? E hoje a ciência sabe, comprovou e sabe que é o fato que o planeta é redondo. Então, vai chegar um momento. Acho que esse próximo momento que você está falando é esse. Mas a influência espiritual no encarnado sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Porque sim. se pegar há 1000, 2000 anos atrás, a influência, tanto obsessão negativa como obsessão para a caridade, sempre existiu. Então, só não falou obsessão. Não, sim. Obsessão sempre é por negativo. Mas por negativo mesmo. O cara de 2000 anos atrás, ele tinha intuição para fazer coisas boas e coisas ruins. Por que você acha que as ideias que vêm do nada, as inspirações dos grandes pensadores, dos artistas, que eles falam assim, tive uma ideia, esqueci o nome do cientista agora, tá me falhando a memória, aquele que gritou eureka quando ele entendeu a força da gravidade, a força do empuxo na água, a força que a água exerce do empuxo. Não foi Newton. Ele estava na banheira. E aí, a hora que ele descobriu isso, ele saiu gritando, saiu correndo, gritando pelado, eureka, eureka, eureka. Por que você acha... Newton também, questão da maçã, né? Essas inspirações que vêm assim, ó. De repente é um instalado. O que você acha que é isso? É o soprinho ali da galerinha nos conduzindo, entendeu? Ah, fala, Daniel. O cientista é o Arquimedes, né? Fala, não sei se é Arquimedes. É Arquimedes? Acho que é Arquimedes, viu? Pode ser. Agora eu tô me falando a memória aqui, mas pode ser ele sim. Acho que é ele sim. Então, essas inspirações que vêm, o que você acha que é? Né? Você ia falar, cara? Na verdade, assim, eu vou devagar um pouco nesses dois aqui, né? Que é uma coisa que sempre me intrigou. Porque, assim, se primeiro é o espírito, né? Depois o corpo. Claro. E aí, por que a gente tem tanta dificuldade em nos reconhecer como espírito? Aí eu fico pensando lá na época do surgimento do mundo, Adão e Eva. Todo mundo fala de Adão e Eva, né? Mas se teve Adão e Eva, quem veio antes? Né? De Adão e Eva. Aí vou devagar um pouco aí. Então, assim, quer dizer que, então, por exemplo, o espírito, de uma certa forma, ele depende da matéria para conseguir evoluir? Sim. Porque eu fiquei pensando, será que antes disso tinha só o mundo espiritual, depois é que foi surgindo a Terra? Sabe, assim, tem hora que eu fico meio
pensativa nesse, Eu já, no início eu já disso. fico assim, ó. pensando, será que Adão e Eva existiram mesmo? Foi dessa maneira que está lá na Bíblia? Será que foi assim? Ninguém sabe, né? Porque papel aceita tudo também, né? É o seguinte, teve uma entrevista de Chico, no programa Pinga Fogo, não sei se vocês já viram, quem não teve oportunidade de ver, assistam. Tem aí na internet, deve ter no YouTube, se eu não me engano, que fizeram essa pergunta para ele sobre Adão e Eva. E a resposta que veio de Emmanuel, não dele, de Emmanuel, foi o seguinte, Foi o pastor que eu disse. que fez a pergunta. O pastor perguntou para ele sobre Adão e Eva. E aí o Emmanuel respondeu que, na verdade, Adão e Eva não eram dois seres, dois indivíduos. Eram dois povos. O povo de Adão, povo de Eva. Dois povos originários da época. Que se uniram, formando um grande povo. Né? Como que a gente comprova isso? Qual foi o argumento que ele usou para comprovar isso? Aquela questão de Caim matou Abel, que foi expulso do paraíso, e Abel... E aí Caim saiu, e ele depois encontrou com a outra esposa. Se ele era o filho do único casal humano existente no planeta, como é que ele ia achar outra pessoa para casar? Então, daí vem a ideia de que era o povo originário, eram povos primitivos de Adão, povo de Eva, que se uniram, aqueles casamentos para juntar povos, e ele, sendo expulso do seu povo por ter cometido um crime, saiu vagando e encontrou um outro povo, onde ele ali viveu e tal, e teve a sua prova. Entendeu? Então, Adão e Eva eram povos, não eram indivíduos. E, assim, aí a gente vai... O Espiritismo nos instiga a fé raciocinada, o pensamento lógico, né? E aí eu vou pegar carona em Darwin. Evolução das espécies. Percebe? As espécies vão desenvolvendo, até que surgiu o primeiro primata, do primata surgiu o homem. Aí, vamos pensar no espírito, que foi a sua pergunta. Os espíritos foram criados, está no Evangelho, foram criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Todo o espírito, quando Deus o cria, ele é simples e ignorante. Então, nos primeiros processos de evolução, ele precisa experimentar a matéria para ele se lapidando, se desenvolvendo, experimentando na matéria a vivência que ele tem na matéria, a oportunidade de experimentar a dor, a oportunidade de poder experimentar, fazer experimentação mesmo, de fazer o teste, vou fazer isso. Isso aqui me machucou, não é legal. Ele viu fogo pela primeira vez, ele foi, pôs a mão, queimou. Ele entendeu, aprendeu que com a mão o fogo vai queimar. E aí ele vai se desenvolvendo, e ele precisa da matéria para esse princípio da evolução espiritual. Então, antes da matéria, ele é criação, ele não existia. Ele é criado, e quando ele é criado, ele vai começando a sua jornada, passando pelas experiências materiais, até ele ir evoluindo, a ponto dele se desmaterializando e chegar num ponto evolutivo que não precisar mais da matéria. Entende? Fala, Ribeiro. Então, todos fomos o espírito lá do início da era das cavernas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós estamos passando por processo evolutivo. 200 reencarnações, 300, 500 mil reencarnações. Mas nós fomos criados iguais, no sentido de simples e ignorantes, sabe? E todos nós vamos galgando essa evolução ao longo do tempo, até chegar no nível de espíritos puros, superiores. A questão é, quanto tempo demora para eu chegar lá? Depende única e exclusivamente de você. Do seu livre-arbítrio, de querer melhorar, de querer se desenvolver. Enquanto você continuar teimoso, teimando em ficar no mesmo lugar que você está, você vai continuar. A hora que você parar de teimar, você vai continuar evoluindo.
se eu era um espírito lá, sempre de ignorantes, sempre pode ser que eu mudei uma ignorante para todo mundo. Continua ignorante, né? Só um minutinho, gente. Alguém da internet levantou a mão? Parece que eu ouvi alguém levantando a mão. Alguém de vocês aí da internet levantou a mão para falar? Não? Então, vamos continuar nosso papo aqui. Quem ia falar? Dona Sandra. Nós não podemos. Eu fiz um comentário no chat. Oi? Fiz um comentário no chat. Ah, tá. Vou ver aqui no chat. Ah, você colocou. A Sônia colocou no chat assim. Quando eu era criança, a Karina que colocou. Quando eu era criança, na aula de religião, desenvolvi a teoria de que se Adão e Eva eram o primeiro homem e a primeira mulher, que tiveram 2 filhos homens, que casaram com mulheres de terras distantes, então deduzi que costela brotava. Ai, ai. Pode falar, Dona Sandra. Nós não podemos nos esquecer que nem todos que habitam o planeta Terra hoje são originários verdadeiramente do próprio planeta, né? Porque há história de outros planetas que evoluíram, deixaram uma certa condição ali, passaram por uma condição superior, e as almas que não conseguiram se adaptar para evoluírem, migram para outros planetas. Isso. E nós, o planeta Terra já recebeu muita gente muito inteligente mentalmente, mas com desenvolvimento moral não tão elevado, e a gente for parar para pensar na história, nós encontramos os marcos dessas pessoas que passaram por aqui e que aos poucos foram se adaptando à própria condição do planeta, provavelmente alguns deles até mesmo voltaram após terem percebido o que tinham errado e terem trabalhado, estudado para essa evolução. Existem fatos aí na história que não tem explicação humana para os fatos. E muitas pessoas defendem que essas coisas que aconteceram foram ideia dessas pessoas que vieram de outro planeta que tinham desenvolvimento tecnológico muito evoluído. Deram coisas que até hoje nós não temos explicação para isso. Então, talvez aqui entre nós, alguém de nós aqui seja alienígena, certo? Eu acho que Na verdade, todos nós somos habitantes universais. Os mundos evoluem junto com os espíritos. Os planetas também evoluem. Então, o que ela falou está certinho. Talvez muitos de nós não viemos, né? Aliás, sabe-se que boa parte da população, um outro planeta, veio para cá quando Capela passou por uma transição parecida com o que nós estamos enfrentando agora, de sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e os que não vibraram com essa evolução lá foram transferidos para cá. E eles vieram e ajudaram a humanidade terrestre a se desenvolver tecnologicamente, né? Diga, Marcela. Então, é uma miscelânea, vou falar das duas coisas, né? Porque foi errado o livro, né, que no início ele fala que a gente teve três níveis, vamos dizer, de seres até chegar no 4º nível, que foi onde a gente começa a receber os espíritos, né? E é nesse momento que os exilados de Capela vêm para cá. Só que aí tem uma parte que ele fala assim, que antes desses espíritos começar a pegar, se reencarnar, os espíritos evoluídos vieram para ajudar o planeta. Aí eu vi uma vez um documentário que chama Alienígenas Entre Nós. É um documentário científico, lógico. Só que se a gente analisar, fizer um paralelo de pensamento dos lados de Capela com esse documentário, é surpreendente, porque ele mostra relatos de que realmente vieram povos aqui diferentes do que a gente estava acostumado, trouxeram tecnologias, tanto que agricultura, matemática se desenvolveu muitos anos antes de Cristo, 1000 anos, milésimos de anos antes de Cristo. A forma como que estudava astronomia, astrologia.
Então, isso tudo não pode ter sido uma ideia humana, simplesmente. Então, fora os relatos, né? De desenhos, de estruturas, de costumes. É muito interessante. Né? Então, assim, a evolução, ela se dá dessa forma, né? Ela se dá através de processos onde os espíritos evoluem, mas os mundos que eles habitam também evoluem. E é o que está acontecendo com o nosso planeta. Então, o início da jornada, ela é material, sim. Mas vai chegar um ponto que nós não precisaremos mais dessa experiência material. E voltando aqui para Kardec, ele entendeu esse processo, voltando à pergunta do Henrique. A humanidade estava preparada ali, naquele momento, tanto que foi, só para ter ideia que isso foi um processo providencial, foi da providência divina mesmo, que os fenômenos que estavam acontecendo estavam no mundo inteiro. O primeiro mais conhecido é das irmãs Fox, nos Estados Unidos. Depois pesquisa sobre isso. Que elas descobriram um espírito que falou com elas, e através desse espírito que estava assombrando a casa delas, na época lá, antes, início do século XIX. Bem antes de Kardec começar as pesquisas. E era um espírito que estava lá porque ele queria que elas encontrassem o corpo dele, que estava enterrado numa parede lá. Enfim, depois se dá uma pesquisada. Foi o primeiro caso, assim, que ganhou notoriedade no mundo. Dali para frente, começou o fenômeno físico para tudo quanto é lado. Até que surgiram as mesas girantes e veio, então, a pesquisa de Kardec, trazendo para nós, racionalmente, com pesquisa científica, ou a base do espiritismo. Aí ele fez o primeiro livro, né, que é o Livro dos Espíritos, e ele deu esse nome justamente para honrar os espíritos, porque é um livro onde ele faz as perguntas, e quem responde são os espíritos. Um livro maravilhoso, que nos dá, que tem noções de ciência, tem noções de filosofia, né? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem 3 bases. Ela tem a base filosófica, ela tem a base científica e tem a base religiosa, né? São 3 bases do espiritismo. E você vê tudo isso lá, respostas de coisas que a ciência até hoje ainda não descobriu, ainda não sabe responder. Está no Livro dos Espíritos, né? Porque a espiritualidade, que já tem uma evolução maior, já tem espíritos evoluídos de outros lugares que vêm aqui nos ajudar, porque é da lei de Deus que os mais evoluídos ajudam os menos evoluídos. Isso é da lei. Por isso Jesus veio aqui, porque ele, sendo o espírito superior, puro, o que ele ia vir fazer aqui? Por amor, nos ajudar a encontrar o caminho para chegar onde ele já chegou. Ele simplesmente veio e falou, gente, ó, eu já passei por isso. Faz o que eu estou falando, vocês vão ser felizes. Só que a gente é teimoso, né? Fala, Ribeiro. Tem algum estudo ou algum comunicado os espíritos de quantos anos de evolução tem de diferença, né? Que hoje, a gente vivendo hoje no mundo espiritual, se eles estão bem evoluídos, mas tem assim 100 anos, 200 anos. Não dá para saber, porque é o seguinte, o plano espiritual da Terra é pessoas daqui. Entende? Agora, vem visitantes de fora, que são espíritos superiores, que vivem em mundos superiores para nos ajudar. Então, nós estamos cercados de alienígenas aqui. Mas são os espíritos superiores que vêm nos ajudar ao processo de desenvolvimento nosso aqui. Entende? Os inferiores são daqui mesmo, nós mesmos. Não tem que vai para lá? Tá, tem, por exemplo. Porque você falou na quarta, eu não sei nem se eu vou passar de novo, que a gente vai tendo as encarnações, não evolui, aí vai para... Então, o que ela está perguntando é o seguinte, o espírito inferior é o processo de transição. Uhum. Como a Terra está passando por esse momento em que ele está dando o próximo passo na evolução, essa transição de nível evolutivo do planeta, está acontecendo uma peneira, vamos dizer assim, entendeu? Só vai ficar aqui, não é castigo, não é nada disso. Quem vai ficar aqui
é quem conseguir acompanhar a evolução vibracional do planeta. Ou seja, quem estiver buscando se melhorar, elevar seu padrão vibratório, vai conseguir acompanhar a evolução vibratória do planeta, que acompanha a maioria. Aqueles que são os mais atrasadinhos, que não conseguirem acompanhar, os mais teimosos, eles não vão ficar aqui. Eles vão ser exilados para outro planeta mais primitivo que o nosso. Por quê? Por punição? Não de Deus, mas pelas próprias escolhas, por não querer evoluir. Aí eles vão para planetas mais primitivos. E foi o que aconteceu com os capelinos. Não é que é umbral, é um planeta mais primitivo. Pensa assim, imagina a Terra na Era das Cavernas. Se a pessoa não ficar aqui, ela vai para um planeta desse nível. Entendeu? Um planeta onde ainda está bem mais atrasado que aqui. Porque vão acontecer duas coisas nesse processo. A pessoa que não quer desenvolver, ela vai para lá, porque ela ali, num lugar mais inóspito, mais selvagem, ela vai ter que se esforçar. E outra, ela vai levar daqui a tecnologia que já temos para aquele planeta que é mais primitivo, ajudando aquele planeta também a evoluir. Uma mão lava a outra. Olha como Deus é perfeito. Nunca cai, né? O espírito mantém. O espírito nunca regride, nunca regride. Se ele for para lá, ele vai ajudar. Isso. Ele já vai ter conhecimento daqui. Ele voltou. Ele vai para o mundo primitivo, mas o fato dele estar indo para um mundo mais primitivo não significa que ele regrediu na evolução. Ele leva os conhecimentos que ele já tem. E aí ele vai ser a inspiração daqueles habitantes lá para descobrir o fogo de novo, a roda de novo, desenvolver tecnologia, tudo de novo. Entendeu? E isso aconteceu aqui na Terra quando éramos nós, os primitivos, e vieram os capelinos para cá. Diga, Ribeiro. Mas no universo, não vamos esquecer os planetas. No mundo espiritual, no universo, Plano espiritual, certo. espiritual, existem planos mais evoluídos que outros planos, tipo assim, Sim, né? sim, Estava falando. Tá. sim. O espírito no universo todo é igual. É uma luz, a gente não sabe, é tudo que você estava comentando lá, se é uma luz, o espírito, o que é. Mas existem planetas, por exemplo, que o mesmo espírito, que é uma luz, ele vai estar numa matéria diferente, né? Pode ser o cara oriundo, o cara... Sim, cada planeta tem um tipo de corpo tipo daquele de matéria planeta. diferente, né? Então, o espírito, ele vai... O seguinte, quando o espírito vai para o planeta, o que ele faz? Primeiro, ele tem que estar na mesma sintonia, vibração do planeta, mesma energia do planeta. Tá? Aí, para ele reencarnar ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai se adotar de um novo perispírito, o perispírito que se forma junto com o corpo material daquele planeta. Entendeu? Que é o perispírito que está adaptado para aquele habitat, para aquele planeta. Percebe? Então só que assim, todos os espíritos, todos os planos que têm já uma evolução racional são humanoides. Eu não lembro qual dos livros de Kardec fala isso. São humanoides, todos são humanoides. Pode mudar um pouco, mas é humanoide. Mas aí ele está ali naquele planeta que tem uma forma um pouco diferente. Você falou, uma orelha pontuda, é uma cor de pele diferente. O perispírito é moldado no planeta para se adaptar ao corpo do planeta. O espírito, que é a essência, depois a gente vai falar mais para frente sobre isso, o espírito, ele não tem forma, ele é como se fosse uma luz. Só para uma coisa bem vulgar aqui para entender. O espírito é uma luz, é uma coisa... É o seu pensamento, você o seu espírito é você. O seu pensamento, daqui a pouco a gente lembra Vai chegar um tempo que a gente vai saber qual foi o primeiro planeta que iniciou tudo. Quando a gente chegar lá no nível superior, lá em cima, a gente vai saber de tudo. Entendeu? Vai demorar um pouquinho. 10 mil anos, 10 mil anos, hein? Eu virar santo de hoje para amanhã. Gente, a Glaucia colocou aqui no chat, ó, Evolução em Dois Mundos, de Chico e André Luiz, explica muito sobre a evolução dos espíritos. Mandou até o link aqui, ó.
Sem falar a Gênese de Kardec, que também explica. Glaucia dando referências bibliográficas para nós. Amanhã ela deu uma aula para mim. Bom, aí voltando lá em Kardec, né? Lembra que eu falei que Jesus falou que ele voltaria como Espírito da Verdade? E o Ribeiro complementou que o Espiritismo é a terceira revelação. Por quê? Porque que a gente ainda não estava preparado para aprender certas coisas naquela época. Coisas que, com o Espiritismo, vieram essas revelações. E quando ele falou que enviaria o Consolador, que seria o Espírito da Verdade, isso aconteceu de fato. Por quê? Porque, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro texto do Evangelho, no prefácio, é um texto que assina com o nome, Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Jesus. Ele mesmo falou que viria, que voltaria para nos trazer mais revelações. Essa volta que a Bíblia, as igrejas falam, pode não ser material. Não, não é material e nem vai ser. mas Para que também vai tem- voltar aqui materialmente? Mas Não tem ele- necessidade. Então, por isso, o Espiritismo é considerado a obra do Consolador. Porque, vamos esquecer a religião em si, as crenças. Vamos nos fatos, tá? O Espiritismo, a base dele, filosófica e religiosa, é quem? Em quem que o Espiritismo se baseia primordialmente? As obras de Jesus. Jesus, que foi o Consolador quando ele veio aqui na carne e continua sendo nosso Consolador. O Espiritismo, como tendo base nele e trazendo mais revelações, mais respostas dele, é por isso que é considerado a obra do Consolador prometido. Porque ele falou, ele prometeu que voltaria. E voltou. E não só voltou, está entre nós. Porque ele disse, onde houver um ou mais em meu nome, ali eu estarei. E no prefácio do Evangelho ele fala, tem o meu exército que acompanha o planeta Terra. Ele tem um exército de espíritos de luz que cuidam de nós. Gente, a gente é muito mais influenciado pelos espíritos do que pensamos. E quando a gente fala assim, sofremos influência dos espíritos, a maioria de nós, por termos tendência ao negativo, já pensa no obsessor, né? Porém, a influência é mútua, ambas as partes. Sofremos a influência tanto dos obsessores, daqueles que querem nos prejudicar ou se vingar, como também somos amparados o tempo inteiro pelos espíritos de luz, espíritos afins nossos, que vêm para cuidar de nós, pela permissão divina, porque Deus, sendo um Pai soberanamente justo e bom, jamais vai abandonar seus filhos, suas criaturas, suas criações. Então a gente sofre influência o tempo inteiro. Agora, qual a influência que vai me direcionar agora? Isso é escolha minha. Quem eu vou ouvir agora? Isso sou eu que escolho através do livre-arbítrio. Percebe? Então, por esse motivo, o Espiritismo é o Consolador prometido. Você quer falar de novo? Primeiro está batendo seu lua hoje. Eu li alguma coisa que Obrigado. Jesus é o governador da Terra. Sim, coisa assim que tá. é. Outros planetas, ou mais evoluído, ou menos evoluído. Será que existiu ou vai existir outro Jesus? Sim. É? Sempre tem aquele que é o enviado. O enviado para levar luz, para mostrar o caminho. Detalhe, né? Você falou governador. Tá. Jesus não só é o governador do sistema solar. Do sistema solar. Sistema solar. Oi? Oi, Martim? Ele é o governador de todo o braço de óleo. Braço de óleo. Então, vai além do sistema solar. Tá? Ele não só é o governador, como ele ajudou a criar o planeta Terra. Só para você entender o nível de Jesus.
Ele tem uma passagem dele que, não sei se é no Monte das Oliveiras, tem um texto dele que ele fala da criação do mundo, não sei o quê, lindo texto. Ele ajudou a criar esse planeta, ele auxiliou o processo de resfriamento do planeta Terra. Só para você ter ideia do poder, de quão grande ele é. Há relatos, né? Aí o meio espírita fala isso, que ele demorou mais de 1000 anos para conseguir condensar sua vibração para conseguir reencarnar aqui na Terra. Mais de 1000 anos para se, como se fosse assim, baixar essa frequência para poder encaixar com a vibração da Terra e reencarnar. Pensa. Falando em reencarnar aí, ó, a gente aprendeu sobre a reencarnação. A gente está falando de evolução aqui, né? Veio o assunto. Olha aqui, agora você está colocando no chat. Jesus e os cientistas espirituais são co-criadores da Terra. O criador mesmo é Deus, né? Eles ajudaram no processo. Né? Isso, o Glaucia colocou. Deus é o criador. Muito bem. Então, nesse processo de evolução, até que eu já respondi na pergunta da Karina, né? O espírito ele precisa vir reencarnando. Ele vai tendo várias experiências na Terra, na matéria, para que ele possa se lapidar. E para isso, ele precisa viver várias vezes. Né? Aí tem o capítulo 4 do Evangelho, que a gente acabou de estudar na quarta-feira. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase é de Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós precisamos de várias experiências reencarnatórias para evoluir, nos lapidar, até que para podermos chegar no nível de espíritos superiores. Né? E essa frase de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei da evolução. Né? Então, sim, alguém tem alguma dúvida sobre a reencarnação aqui? Eu acho que isso é uma coisa que está bem clara aqui entre nós, né? Se alguém tiver, pode levantar a mão e falar, viu? Tranquilo? Para a gente seguir aqui. Então, a reencarnação não é nada mais, nada menos que um degrau a mais. Cada vida que vivemos é um passinho a mais que nós damos na nossa jornada evolutiva espiritual. Né? E falando de evolução, a gente fala sobre a lei universal de evolução. A famosa lei de amor, ou lei do amor. Esse assunto sempre mexe muito comigo. Né? Como entender a evolução espiritual? Você vai entender a evolução espiritual entendendo a lei de amor. Entendendo que nós, como eu falei aqui, né? Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Totalmente simples, totalmente ignorantes. Nós vamos evoluindo e galgando conhecimento, vamos desenvolvendo ao longo das reencarnações materiais até se desmaterializar. E esses 4 processos são os processos evolutivos em que passamos. Somos criados simples e ignorantes, vivemos no mundo dos instintos, né? Na era dos instintos, na qual ainda muito presos à matéria, necessitando muito ainda da matéria, a base da nossa existência é a sobrevivência. Por isso Deus nos dá os instintos, para que possamos nos preservar a vida, né? Para ela não acabar tão rápido. Então, os instintos, começa por aí. Aí, no segundo estágio evolutivo, começamos a experimentar as sensações. Vamos pensar assim, homem das cavernas. Come por necessidade. Ele reproduz por necessidade, por instinto. Né? No segundo estágio, onde entra as sensações, ele já descobriu o fogo, ele já começa a desenvolver o paladar, começa a perceber, por exemplo, sabores, ele começa a perceber sensações, ele começa a perceber que o ato sexual não é só reprodutivo, ele desperta uma sensação de prazer.
E ele desenvolve, e aí ele começa a desenvolver a tecnologia, ele começa a desenvolver descobertas científicas, e ele desenvolve a ponto de ter um certo conforto, uma certa tecnologia. Só que as sensações para ele são muito fortes. E então, muitas vezes, ele se perde nos vícios. Aí vem a Glaucia me ajudando com a aula. Muito obrigado, viu, Glaucia? Continua, ó. Instinto mineral. Sensação vegetal, sentimento animais, amor homem. Poderíamos pensar assim também, segundo o livro de André Luiz. Eu diria que não é tão simples assim, viu, Glaucia? Sem querer ser prepotente, achar que sabe mais do que o André Luiz. Por que que eu vou um pouquinho mais profundo que isso? Porque nós, que já somos seres humanos, com um certo desenvolvimento, ainda estamos entrando no campo do sentimento. Então, não é só o vegetal que tem a sensação. O vegetal tem, viu? O vegetal tem sensações. Né? Você viu aquelas plantas que você encosta nela, ela tem uma reação. Porém, nós, como seres humanos, nós ainda não entramos no campo do sentimento. Não entramos, nós estamos no campo das sensações. Por isso os vícios ainda nos dominam tanto. Não vale vício, né, Iber? Por isso os vícios, e eu falo vício de qualquer natureza, tá, Ribeiro? Não é só a bebida que eu estou falando. Quer um vício aí que todo mundo tem? Sem exceção, sem exceção. Reclamar. Todo mundo reclama. O tempo inteiro. Né? Então, assim, percebe? A gente está muito preso às sensações. A gente é muito preso às sensações ainda, né? Aos apegos. A Glaucia complementou. É que o homem tem todos os predicados e conhecimento para adentrar no amor, mas estamos lentos. Eu diria teimosos. Nós, muito teimosos ainda, muito apegados às sensações, ainda estamos nos arrastando e não queremos prosseguir. Não queremos descobrir as maravilhas dos próximos passos evolutivos. As sensações ainda nos seguram muito fortemente. Está enraizado em nós a questão material ainda. Você pode, mas você pode. Não dá para você ter continuar com as sensações dos vícios e ter sentimentos e Então, e você fazer caridade, então, dá paralelo. É o seguinte, todos nós temos todos os recursos em essência. É como se, assim, todos nós temos o amor como semente. Só que para esse amor realmente expandir, nascer e dar frutos, depende do nosso esforço. Todos nós temos um resquício de sentimentos. Todos nós temos paciência. Quer ver? A maioria das pessoas que eu perguntar que você tem paciência, se não for todos, a maioria que vai falar, eu não tenho. Não é assim? Vocês pensam assim, você não tem paciência? Só que, agora me responde uma coisa, vamos num fato aí. Em algum momento, qualquer momento da sua vida, em algum momento da sua vida, você foi paciente. Com qualquer coisa. Uma vez. Uma vez que seja, você foi. Isso significa que o recurso da paciência está aí. Entendeu? O germe da paciência está aí. Assim como nós temos o germe do amor em nós. O amor de Jesus, temos o germe dele aqui. Porque nós somos criaturas de Deus. Portanto, nós temos o germe de Deus em nós. Você acha que se praticar isso daí é como se fosse um exercício, Sim. automaticamente ele Exatamente isso. vai... É esse o processo. É praticar, experimentar. Por isso estamos na matéria. Para experimentar, entender, enxergar as consequências, fazer de novo, errar de novo, depois errar menos, depois errar menos, depois errar menos, até um dia a gente começar a acertar, que a gente não está acertando. Entendeu? E aí a gente vai desenvolvendo o amor, que está latente em nós, que é um germe que está dentro de nós. Entendeu? Só que, atualmente, que a gente realmente pratica, são as sensações.
o planeta fazendo essa mudança, olha como combatem as coisas. O planeta Terra está se transformando em um planeta de regeneração. A humanidade está saindo do campo das sensações para entrar no campo do sentimento. Tá vendo? Como casa, da mesma forma que o planeta evolui, a humanidade está evoluindo. Quando atingirmos o nível da regeneração, boa parte da humanidade já terá alcançado o nível do sentimento. Entendeu? A Glaucia colocou aqui, adoro isso que ela colocou. Adoro essa passagem de Coríntios. Coríntios 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Abordar só deixa. Lindo demais. Opa, peraí, meu microfone. Lindo demais isso, né? Então, a lei do amor é essa. A lei do amor é a lei da evolução. A gente, depois que a gente desenvolveu os sentimentos, é que a gente vai desenvolver o amor. O amor na sua plenitude. Plenitude. E aí a gente chega numa conclusão. Se o amor é uma lei universal, está muito além de um sentimento, muito acima de um simples sentimento, né? Porque no Evangelho fala assim, o amor é o sentimento por excelência. Tipo, é o ápice, é o sentimento levado ao maior grau. Então, se o amor é o sentimento por excelência, porque ele nos determina a nossa evolução, ele é uma lei. E se ele é uma lei universal, a gente lembra que Deus é a causa primária de todas as coisas. Eu acho que a irmã Dulce chegou nessa plenitude também. Cara, eu não sei se ela chegou no nível de amor, mas que ela está com um sentimento muito elevado, ela está. Né? Então, assim, se Deus criou tudo e o amor é uma lei universal de evolução, então Deus criou o amor. Esse raciocínio é maravilhoso, né? Pensa na grandeza de Deus. Ele criou o amor. Aí vê o povo fazendo barbaridade, e deve pensar, o que eu fui fazendo? É engraçado demais. Então, a gente já entra já no primeiro capítulo, né, do primeiro módulo, da Trindade Universal, né? Falando de amor de Deus. Deus causa, o que é Deus? Porque o que é a Trindade Universal? Boa noite, tudo bem? O que é a Trindade Universal? A Trindade Universal é o princípio de tudo que existe no universo. Princípio de tudo. O que é a Trindade Universal? Deus, Espírito, Matéria. Então, Deus, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Soberanamente justo e bom. Ele é o criador de tudo. E aí a gente pensa o seguinte. Pode sentar, se vocês quiserem sentar. A gente está no meio de um curso aqui, mas se vocês quiserem acompanhar, se quiser sentar, pode sentar. Pode sentar? Não. Não? Não. É só na segunda? É segunda e na quinta que tem paz. É. Ah, não, então nós não. Tá. Então tá bom. Obrigado. Tá certo. Vamos com Deus, viu? Pensa bem. Deus é a causa de tudo. Ele criou tudo. Ele criou as leis que regem o universo. Então, o pensamento dele é a criação geradora que criou tudo. Pausa. O que é espírito? Nós. Sei que vocês não iam saber responder. Eu já ia estar com o sapato. Somos nós. Tecnicamente, né, no livro fala assim, o espírito é a individualização da inteligência.
individualização da inteligência, né? O indivíduo inteligente. Somos nós somos espíritos. E temos um corpo, né? Estamos momentaneamente de posse de um corpo material. Mas nós somos espíritos. Tem muita gente que acha que é o contrário, que tem corpo, que é o corpo e tem um espírito. Tem gente que pensa assim. Mas a verdade é que somos, em essência, espíritos e temos um corpo que daqui a pouco não teremos mais. Quando a gente vê como espírito, a gente podia ter o livre-arbítrio de moldar o corpo da gente, né? Não podia ser feio, não ser bonito. Mas existe esse processo, tá? O processo da reencarnação é assim. É assim? É a gente Eu escolho? Você escolhe dentro da permissão de Deus. Mas existem os engenheiros espirituais responsáveis para desenvolver o seu novo corpo. Já vou começar a pensar na próxima que eu quero aqui. Sabe como é, mas Ribeiro, sabe como é que você escolhe? Dentro do material, que ia para lá. Hein, Ribeiro? Sabe como você escolhe? Sabe como você escolhe seu corpo no plano espiritual? De acordo com as missões, as necessidades que você tem para evoluir. Entendeu? Porque lá no plano espiritual você não está preocupado com beleza, com coisas materiais. Você está preocupado em evoluir. Se a beleza for algo que vai te ajudar na sua evolução, você vem belo. Mas a beleza pode vir como prova também, tá? Só para te contar. Às vezes a pessoa vem bela como prova, tá? Não é às vezes, não. Eu acho que ela é sempre uma prova. Porque instiga muita vaidade, né? Instiga demais a vaidade e abre todas as portas. Então, você tem que ter um livre-arbítrio que não falha. Hoje, ainda não está no nível da gente. Então, é assim que seu corpo é moldado. Então, é assim que seu corpo é moldado. É moldado de acordo com o que você precisa passar aqui para evoluir. Gente? Imagina Gente, vamos lá. Eu estava pensando assim, quando a gente faz o estudo lá em casa, a gente está acompanhando o Evangelho. Certo. Uhum. Aí, às vezes eu fico pensando assim, domingo, foi que todas as passagens na Bíblia têm sempre um sentido, uma história, né? Não é que Deus criou o mundo em 6 dias, foi criado em 6 evoluções, 6 períodos, Adão e Eva foram 2 pessoas, tá? Aí depois eu conversando com aquele adulto que a gente faz junto, né? Eu perguntando assim, gente, e se Deus não for um deles? E se fosse uma situação, tipo, sei lá, uma comunidade divina, isso aqui. Aí ela continuou lendo o livro do Espírito, que assim, não quero entender aqui que vocês não estão. Assim, além de estar estudando, eu faço. Esse fato que a gente, de onde viemos, é uma coisa que realmente é intrigante. Principalmente quando a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai entendendo. Porque Deus é a causa suprema de todas as coisas. Aí Kardec pergunta, mas e Deus foi criado? Aí fala, mas se Deus foi criado, então ele não é a causa. Aí a gente fica assim, mas Deus passou pelo que a gente passou? Será que foi, entendeu? É uma evolução? Será que Por quê? Porque a nossa mente não está preparada para entender Deus. Como fala lá no Livro dos Espíritos, não consegues entender nem a ti mesmo e queres entender Deus, contente-se em procurar entender você primeiro. É a mesma coisa de você querer que uma criança que está começando a alfabetização, querer que ela saiba física quântica. Percebe a distância? É essa distância que a gente está para Deus, ou até muito maior que isso. Entendeu? A Glaucia está colocando aqui que acha que Deus é uma energia, né? Que está muito além da nossa capacidade. E nós não temos capacidade para entender Deus. Não temos. E é bonito isso, na verdade. É maravilhoso. É uma coisa que leva a gente a querer melhor, estudar mais.
Aí a gente entrou, falando ainda da Trindade Universal, o que é Deus, o que é Espírito e o que é matéria. E aí a gente viu que matéria não é nada daquilo que a gente acha que é, né? A matéria não é nada dessa coisa sólida que a gente acredita que seja. E, na verdade mesmo, em verdade vos digo, né? Como dizer Jesus. Na verdade, a matéria é a energia, a base da matéria é energia pura. Né? A gente foi lá no átomo, lembra daquela aula? A gente foi lá no átomo, entendendo lá que é a partícula básica da matéria, o átomo. Entendendo que ele ainda tem subpartículas, entendendo que ele é 99,9% vazio, que se ele fosse do tamanho de um campo de futebol, o núcleo do átomo era o tamanho de um grão de arroz. Ou seja, nós não somos nada mais, nada menos, nosso corpo, né? E tudo que a gente experimenta aqui na vida material não é nada mais, nada menos que energia. Quando você toca no objeto, na verdade, você não está tocando no objeto. Você está trocando energia, eletricidade com aquele objeto, magnetismo, energias com aquele objeto, que estão passando a informação para você de que está havendo ali um toque, um contato. Mas que no mundo atômico, na dimensão atômica, não tem toque nenhum ali. É uma troca energética. Elétrons se esbarrando e havendo ali contato energético. Isso que tem cura pelo toque, né? Sim, por isso a força do pensamento. A base da matéria é energia. Não existe nada sólido, é energia. Então, a matéria sendo energia, ela está completamente conectada. Ela está completamente... Fugiu uma palavra aqui que eu queria falar, que fala exatamente o que quer dizer. Mas ela está completamente... Ela está sendo moldada por ser energia. A matéria ela é moldada pelas energias que a controlam. E quem é você, na verdade? O espírito. Você é controlado por quem? Por você, que é um espírito, que é um, na essência, você é o seu pensamento. Então, olha só. Pensamento também é energia. Quando você pensa, você emite ondas magnéticas que vibram no espaço, que se propagam, seu pensamento propaga em forma de energia. Então, a matéria também é energia. Então, você tem o poder de atuar sobre o seu corpo, que é matéria, sobre o ambiente em que você está, que é matéria, que é energia. E pensando em tudo isso, que tudo acaba sendo energia, o que é Deus? A Glaucia falou, Deus também é energia. O pensamento divino, que é a criação, permeia o universo. Se o pensamento divino permeia o universo, criando tudo que existe, inclusive a matéria, nós estamos imersos no pensamento divino. Significa que nós estamos para Deus, assim como os peixes estão para o oceano. Nós vivemos em Deus. Olha que louco isso. Nós vivemos em Deus. Sem ele não existiríamos, assim como os peixes. Sem o oceano não sobreviveria. É o habitat deles. Nós vivemos em Deus. Nós temos a essência divina dentro de nós. Como eu falei aqui, eu citei o exemplo da paciência como um recurso. O amor é um recurso que está em germe, lá dentro, na nossa essência. Que é quando você se conecta com a sua essência, você se conecta com Deus. Porque a nossa essência é divina. Que tem o DNA dele. Entendeu? Quando você quer falar com Deus, volte o seu pensamento para si mesmo. Quando eu falo aqui no início, gente, para a gente iniciar a nossa irradiação, quando eu falo assim, traga o seu pensamento para o momento presente,
Este é o único instante em que você está 100% com você, conectado a você mesmo e a sua essência, o presente. Oração não precisa ser verbal, pode ser só no pensamento. Como? A oração pode ser só no pensamento, não precisa ser... Tudo é pensamento, entendeu? A verbalização é apenas uma exteriorização fonética do pensamento, falada do pensamento. E todos os espíritos escutam o seu pensamento. Pensamento, Ou os só espíritos, alguns têm que espíritos se comunicam pelo pensamento, não precisa falar. pesar, falar, não é... Não. Os que estão mais apegados às suas vidas interiores, à matéria, eles não conseguem ouvir pensamento, porque eles estão apegados ainda à experiência material que eles tiveram. Então, eles meio que se bloqueiam, entendeu? Mas, em essência, o espírito, ele se comunica pelo pensamento. Tanto é que, se você estiver aqui, tem um mentor espiritual, um espírito mais de luz aqui, ele sabe o que você está pensando. Mesmo encarnado, ele sabe o que você está pensando. Se você tiver que rezar um Pai Nosso, para um ente querido, Pensamento. Ele vai ouvir. Pensamento. Ele vai receber E se ele pensamento. mas e se ele for um espírito, como você falou... Às vezes, ele não pode perceber conscientemente, mas ele recebe os benefícios da oração. Entendeu? O pensamento, então, é só evoluído. Os mais atrasados, Que conversa pelo pensamento? que ouve o pensamento, é só evoluído. Os que estão mais apegados à vida material é que tem essa dificuldade. Mas o espírito em si não precisa disso. Então, nós estamos imersos no pensamento divino, como os deuses estão para o oceano. Por isso faz a gente entender bem o princípio de tudo, essa trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. E através quando eu emito um pensamento, que é energia, ele se propaga em ondas em direção do objeto dele. No que eu estou pensando, eu estou mandando o pensamento em direção daquele objetivo. Isso faz a gente entender a questão dos padrões vibratórios. Lembra, se eu emito em forma de ondas, as ondas é uma vibração, né? Olha lá, sobe e desce, é uma vibração. Imagina que você está lá na piscina de ondas, lá no clube. E ela está paradinha, aí de repente desliga a máquina, lá vem a onda. O que a onda faz? Ela faz você subir e descer. Subir e descer. Essa vibração é a forma que o pensamento se propaga. É igual quando você joga uma pedrinha na água parada. Você vê as ondulações, né? Formando. O pensamento propaga daquele jeitinho lá, que a água faz, quando você joga a pedra. Só que é energia, né? Você não vê porque é energia. Então, quando você está bravo com alguém, é melhor xingar de uma vez do que ficar pensando nisso. Não, se você xingar, você apenas está verbalizando que você já pensou. Mas você xinga, às vezes você xinga sem pensar. Xinga na hora. Não, se você falou, é porque você pensou. Não, mas eu sei, mas quando você está pensando, é outra coisa. Figueira, figura. Explica esse pessoal que faz oração falando alto, então eles falam para quem acredita. Não há necessidade. Se a oração for sincera, se você estiver ali em conversa com Deus, de uma forma muito sincera, você não precisa abrir a boca e falar um A. O seu pensamento já basta, porque ele vai propagar ali. Você não acha que os espíritos inferiores não ouvem, não é? Vai ver, fala para ver se o anterior ouve. Talvez. Talvez. Então, se for essa questão que o pensamento viaja em forma de ondas, assim como todas as energias, o som propaga em forma de ondas sonoras, né? O pensamento propaga em forma de ondas. Aí a gente tem as frequências. O que é uma frequência? É a quantidade de ondas que o seu pensamento está gerando num determinado espaço de tempo. Então, se o seu pensamento está numa frequência alta, é porque ondas muito maiores, de picos mais altos e baixos, e uma quantidade maior de onda naquele mesmo espaço de tempo. Frequência alta, vibra rápido. Frequência baixa, vibra lento. Tá? Só que
O seu pensamento nutre seus sentimentos, seu sentimento nutre seu pensamento. Lembra do ciclo vibratório? A gente vai relembrar dele depois, na próxima aula. Então, de acordo com o que você está pensando e sentindo, você estabelece um padrão vibratório. Por que um padrão? Aquela repetição de frequência. Isso que é um padrão. Então, você está vibrando naquele padrão, naquela frequência, e é nessa frequência que você se conecta à energia do que está à sua volta. E se tem um ser pensante próximo a você, que também está emitindo ondas, energia, pensamento, você vai se entrar na mesma sintonia. As ondas se equalizam. E nessa equalização de ondas, você entra em conexão com aquele ser. Nós nos conectamos às pessoas e os ambientes que nos encontramos. Matéria também não é energia? Então ela também emite onda. Então nós nos conectamos aos ambientes e às pessoas à nossa volta. Não interessa se essas pessoas estão encarnadas ou desencarnadas. Porque mesmo encarnado quanto desencarnado, pensa. Se ele pensa, ele vibra. Se ele vibra, ele se conecta. Percebe? Tá vendo o que é usar o pensamento lógico para entender a conexão, como funciona? É assim que funciona. Tá? E a gente vai começar a encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, antes da gente encerrar. É mais obsessor encarnado com a gente do que desencarnado. Porque eu vou falar para você, porque eu estou sofrendo obsessão de gente encarnada. Isso é doido. Direto. Isso é fato. Eu quero ser um lugarzinho cheio de onda. Tá? Isso é fato. O que é obsessão? Depois a gente vai falar, lá no quinto módulo, a gente vai estudar especificamente a obsessão. Obsessão é quando você está com pensamento fixo em algo. Se você pensa, você pode ficar obcecado por algo. Pensamento fixo em algo. Então, o obsessor não é especificamente um espírito. É qualquer um que pensa. Então, a obsessão, ela pode acontecer do encarnado, desencarnado. Não interessa. Não tem limite, né? Obsessão não tem barreira material. Falar, obsessor é só espírito. Não existe isso. Tá? Até um encarnado pode obsidiar um espírito que já faleceu. Sim. Né? Ó, a gente vai estudar isso. O encarnado pode obsediar o outro encarnado. O desencarnado pode obsediar o encarnado. O desencarnado pode obsediar o desencarnado. Então, Pode existir uma obsessão entre desencarnado e desencarnado. E desencarnado e encarnado. Encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Mas calma, vocês estão muito apressadinhos. Vamos ir construindo o nosso curso, vai construindo muita coisa ainda para a gente chegar lá na obsessão. A gente tem muita coisa ainda para construir, para entender, para especificar, para tirar dúvida, para a gente chegar lá no quinto módulo. Está no quinto módulo exatamente porque é um processo que a base é a conexão, a gente está falando de conexão aqui, mas é um processo complexo que envolve não só essa fixação mental como um tipo de mediunidade, a gente vai ver causas das obsessões, enfim. Mas para chegar lá, a gente tem que entender o processo mediúnico um pouco mais aprofundado. Por isso que está lá na frente. Fala, Leandro. Quando você for dar o processo de vampirização, e aquele videozinho famoso que a gente teve no primeiro curso, eu vou fazer um vídeo só do Ribeiro. Você vai filmar o making off da reação do Ribeiro. React. No que não alguém viu, não vai ser brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente vai parar por aqui. A gente vai parar a revisão por aqui. E aí, daqui 15 dias, né? Lembrando, semana que vem a gente não vai ter aula. Daqui 15 dias a gente retoma essa revisão, tá? Pelo andar da carruagem, vai precisar de mais 2 aulas de revisão. Mas
Vamos ver como é que vai render na próxima aula. E alguém que avisa o seu Lúcio, senão ele teria. Pessoal, da internet, pessoal, vocês estão mais caladinhos aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí para perguntar sobre o que a gente viu até aqui? Das noções básicas, da Trindade Universal, dos padrões... Gente, entenderam por que o padrão vibratório está bem no começo do curso? É a base de tudo. Tudo é sintonia. Deixa eu ver aqui, até mostrar o cosmos. Olha lá. Nós somos isso. Com aparelhos de rádio ambulante. Estamos sintonizando com aquilo, com aqueles e aquilo que está na mesma faixa de frequência em que nós estamos. Tudo depende da sua sintonia. Funciona. Eu tive uma experiência Funciona? bem... Meu neto tem 3 anos, né? Ele chegou, mas ele estava, mas é daquilo que me dá vontade de torcer o pescoço naquele dia. E ele explorando, estava uma meia, que essa meia não ficava boa no pé, e ele levou a meia que tinha lá em casa tudo embora. Aí eu falei, nossa, hoje eu vou te bater. Cheguei a falar para ele, que hoje eu vou te bater, eu vou, não vai aguentar hoje. Aí ele começou, e eu lembrei de você falar, não baixar a frequência. Aí eu falei, vem cá. Eu saí arrumar a casa, larguei tudo, peguei ele, dei banho nele, falei, vem cá, não vai sair, porque na rua tudo é lindo, né? Aí dei banho nele e falei, vamos para a rua, vamos lá comprar a meia. Aí desci com ele para baixo, atrás dessa meia. Ele ficou feliz o resto do dia, não amolou mais, saiu daquelas que eu estava com vontade de pegar ele, e ele ficou o resto do dia sem ter trabalho. Foi só sair daquele... Saiu daquele ambiente, né? Mudou a vibração. Daquele momento ali, que ele dando trabalho e eu com vontade de... Sem falar também que criança, quando ela está assim, se você... É o que você fez, você tirar o foco dela, pronto, você resolve. Não sei se eu tirei o dela ou o meu. Tirou os dois. Tirou os dois. Muito bem, pessoal. Então, assim, a mediunidade, ela funciona exatamente nesse ponto, na vibração, no padrão vibratório. É aí que a mediunidade trabalha, para estabelecer as conexões que a gente faz com as pessoas e com os ambientes que nos encontramos, tá? Então, vamos nos preparar agora para a gente fazer o encerramento. Convido você novamente a trazer o pensamento e aquela energia, aquela irradiação que a gente fez no início. Respire fundo. Enche o seu peito de ar e solte. E vamos agradecer mais uma vez. Agradecer a Deus pela oportunidade, esse momento tão agradável e abençoado, dessa reunião fraterna que a gente faz todas as semanas, com o mesmo objetivo, em busca do mesmo objetivo, que é o aprendizado. Agradecer pela espiritualidade que nos acompanha, nossos amigos espirituais, que sempre está conosco, trazendo para nós as inspirações e intuições para o melhor entendimento e aprendizado de cada um de nós. Inspirações que servem não só para as respostas, mas principalmente para as perguntas, porque são as perguntas que nos fazem raciocinar, que nos fazem entender os processos, estimulando as respostas que virão. Então agradecemos principalmente a Deus por nos dar essa oportunidade, a espiritualidade por nos conduzir. É o nosso grande mestre e grande amigo de todas as horas, que está sempre nos amparando, que está sempre conosco, cumprindo o prometido de estar onde estivesse um ou mais, em seu nome ele estaria. E ele cumpre essa promessa com cada um de nós. E então, em forma de agradecimento, convido cada um de você, irradiando a sua gratidão, a sua luz, envolvendo todo o ambiente e se auto-iluminando, a fazer a oração ao nosso grande amigo e mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês.